vocês estão, my dear students? Você sabia que existe uma forma simples e poderosa de falar sobre o que pode acontecer no futuro, dependendo de algo que fazemos hoje? Quer aprender como usar essa estrutura em inglês para planejar, fazer promessas ou mostrar condições? Então vem comigo e descubra tudo sobre o First Conditional, uma das ferramentas mais úteis e práticas para melhorar a sua comunicação em inglês. Você está no canal Inglês Passo a Passo com Stefania Feliciano ou Teacher Funny e a gente então inicia The First Conditional, essa aula super interessante de hoje que vai abrir a sua mente. Primeiro, pessoal, First Conditional é muito usado no dia a dia para falar de situações reais e prováveis no futuro, tornando o aprendizado mais prático e útil para a conversação. Por exemplo, vou trazer um exemplo para vocês. Eu tenho a seguinte situação. If I study, I will pass the test. If I study, I will pass the test. Se eu estudar, eu passarei no teste. Se eu estudar, eu passarei no teste. Vejamos, nós temos uma condição e um resultado. Mas para que eu tenha o resultado, eu preciso antes refletir sobre uma condição. Depois de assistir esse vídeo, você estará no caminho para criar suas próprias frases em inglês com confiança e liberdade, utilizando o The First Conditional. Let's start! Bom, ele é formado por duas partes, então. A primeira parte, uma condição com o if, partícula C, seguida do verbo no present simple ou presente simples. Se você não conhece o present simple, eu tenho exercícios e a explicação de como utilizá-los. Vou deixar no card aqui em cima e você pode acessar esta aula também. Segundo, apresenta um estado que usa o futuro com o will, que é o indicativo de futuro, mais o verbo. Vamos a um exemplo. If I study, I will pass the test. Se você estudar bastante, vai passar no exame. 2. Mostramos que passar no exame depende de estudar. Veja, eu dou uma condição para que algo aconteça. I will pass the test é um resultado se if I study, se eu estudar. Então, pessoal, essa estrutura nos ajuda a falar de planos, possibilidades e consequências reais do que pode acontecer. É uma ferramenta essencial para se comunicar bem em inglês e organizar suas ideias de forma clara sobre o que pode acontecer se uma situação for cumprida. Ou seja, você terá um bom resultado em um teste se você começar a estudar agora, igual você está fazendo aqui comigo hoje. Let's practice. The first conditional has the present simple after C. Then the use future simple in the other clause. Vamos ver aqui um exemplo disso, né? Do que eu já falei, mas em inglês. Preciso da primeira condição, usando o present simple, junto com o if. E para o resultado, eu tenho um futuro simples. Eu também tenho aula sobre futuro, tá? É só você acessar o card aqui em cima que eu vou deixar para você. Mais o verbo na sua base e forma. Lembrando, pessoal, que toda a construção de um first conditional, eu preciso do if e do present simple. Mas eu também preciso de um sujeito. De quem eu falarei? Serei eu, I, you, você, eles, they. Enfim, a gente fala de verbo aqui, mas não podemos esquecer do sujeito. Na segunda parte da sentença, eu tenho que ter o will mais o infinitive, ou seja, o verbo na sua forma base. If it rains, I want to go to the park. Então, nós temos o if, que é a minha, que vai indicar a minha condição. Eu tenho o it, que é o meu sujeito citado nesta oração, que é um sujeito pronominal. Eu tenho rains,
que é o verbo na sua forma presente. E ele leva o S, porque ele está conjugado no present simple, na sua terceira pessoa. Lembra, primeira pessoa é I, segunda pessoa é you, terceiras pessoas são it, he e she. E no present simple, o verbo ganha um S, tá bom? Depois, nós temos na segunda parte da sentença, que vai ser o resultado do que eu propus anteriormente, da minha condição. Então, eu tenho o sujeito pronominal, que sou eu, I. Depois, eu tenho a minha forma do futuro, na negativa. Want, will, mais not. Depois, eu tenho o verbo go, sem o seu to go, to get. Eu não uso o to, só uso o verbo. Aí aqui eu voltei, né? O will mais not para dar want, tá bom? Aí eu coloco o verbo go, uma negação. Não vou, tá? E pessoal, para você saber a tradução de todas essas sentenças, eu já ensinei você aí nas configurações aqui do YouTube, tá? Você clica na ferramenta e coloca para que haja tradução das sentenças e você vê a legenda aqui embaixo. Continuando, nós temos o restante da nossa oração. Então, se chover, eu não irei ao parque, ou seja, é o complemento da nossa sentença. Então, uma sentença eu não posso começar com If it's rain, I want to go. Eu vou para onde? Para parque, tá? Assim a gente forma duas orações, na verdade, né? Duas orações, uma com uma condição, que é a primeira, a segunda com forma do resultado, completas, tá? E é também uma base para que você formule outras sentenças sozinho. Agora, gente, vamos praticar, né? If I study today, I will go to the Perry tonight. If I study today, I will to go the Perry tonight. Então, veja aqui, número 1, number 1. Eu tenho o quê? Number 1, eu tenho if study today. Number 2, I will go to the Perry tonight. E eu te pergunto, qual é a oração condicional? If study today. E eu te pergunto, qual é a oração que indica o resultado? I will go to the Perry tonight. Certo? If I have enough money, I will buy some new shoes. Então, eu tenho número 1, number 1. If I have enough money. Number 2, I will buy some new shoes. Qual é a oração condicional? Qual é a oração que indica resultado? Oração condicional é if I have enough money. Oração que indica o resultado. I will buy some new shoes. I will buy some new shoes. Terceira. If I see her, I will tell her. If I see her, I will tell her. Então, qual é a oração condicional e qual é a oração que indica resultado? E I will tell her é a oração que indica resultados, certo? Vamos para a próxima. If it's rain, I want to go to the park. E aí? Essa você já sabe, né? Foi o primeiro exemplo que eu dei e trouxe para você na explicação do passo a passo da construção do first conditional. Então, qual é a oração condicional? If it rains. Qual é a oração que indica resultado? I want to go to the park. Certo? Próximo. She will take a taxi. She will take a taxi if it rains. Nossa, agora houve uma inversão. Ela pegará um táxi se chover. Number 1, she will take a taxi.
Number 2, if it rain. Qual é a oração condicional? Qual é a oração que indica resultado? Então, vamos às respostas. Oração condicional, if it rains. E oração que indica resultado, she will take a test. Aqui a gente só fez a inversão. Apresentei o resultado primeiro e deixei a oração condicional por último. Porque o resultado será, ela pegará um táxi, no sentido de pegar, né? Um táxi. Somente se chover. Enquanto não chover, ela não pegará o táxi. Entenderam? Pessoal, então é isso. Thank you. Né? Curta o vídeo, compartilha, deixa suas dúvidas ou perguntas no comentário, tá? Para que eu possa te ajudar e trazer outros conteúdos que você precisa estudar, tá bom? See you next video. Então, bye!